e aos vossos coração a palavra do Senhor. Amém? Abra as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluias. O Senhor em visão, Senhor, aleluia, me deu esta palavra. Aleluias. O Senhor, aleluia, me levava em uma dimensão. Aleluias, quando eu orava ao Senhor pela palavra, aleluia, Deus me deu uma visão. O Senhor me mostrava em uma estrada, aleluias, em caminho à igreja, aleluia, e de repente o Senhor mostrava um certo lago que estava escuro, aleluia, e de repente o Senhor mostrava duas crianças, uma estava morta, aleluia, e a outra estava buscando sobreviver. Ela batia os teus braços com muita força e fadiga, ainda com tua cabeça dentro da água, aleluia, e de repente o Senhor me direcionava, eu falei, eu vou pular para tirar, e o Senhor dizia, não pula. O Senhor, aleluia, dizia, não entra. E de repente o Senhor me deu uma renda sobre a minha mão. E essa renda era como uma veste. E o Senhor dizia, lança na água. E quando eu lançava sobre a água, aleluia, aquele menino que estava com pouco tempo de vida, aleluia, ele segurou sobre aquele tecido. Aleluia, eu trouxe ele até a borda, aleluia, daquele lago. Aleluia, o Senhor, aleluia, mostrou o menino novamente voltando e recuando, e o Senhor novamente, ele mandava lançar a renda sobre a água, e eu lançava novamente e pegava o menino pelas mãos e trazia de volta, tirava ele da água, ele já estava morto. Aleluia. E o Senhor, aleluia, mandava eu fazer compressão para trazer vida. O Senhor mandava eu fazer compressão no peito. Aleluia, quando eu começava a fazer compressão para aquela criança ter vida, aleluia, ele começava a sair muita água suja da tua boca. E saindo água suja, começava a sair, aleluia, grãos de frutos, aleluia, de sementes, aleluia. Eu consegui entender uma semente, aleluia, como arroz, e outras 3 tipos de semente que eu não entendi e nem identifiquei. Aleluia, o menino tossiu, aleluia, e se colocou sentado. Quando o menino se coloca sentado, Deus mostrava o menino, faltava um braço, e o Senhor mostrava, ainda está faltando. Aleluia, eu ia tomar o menino pela mão para levantar, para tirá-lo dali. Aleluia, de repente o Senhor dizia, olha, aquele lago se transformou em uma igreja que estava oculta. Aleluia, aquela igreja que estava oculta. Aleluia, o Senhor mostrava muitas mulheres se levantando, muitas mulheres acomodadas, uma igreja que estava escondida debaixo da imundiça, mas o Senhor dizia, aleluia, olha como se encontra a minha igreja. Aí o Senhor dizia, eu vou dar vida a alguns, mas muitos não terão vida. E tem de igreja, tem muita pessoa, o Senhor disse, se contaminando. A igreja fica oculta, mas o Senhor está dizendo, diante dos meus olhos, não há igreja oculta, não há nada oculto que eu não revelo, não há nada oculto que eu não faço manifestar. Aí na nação, e o Senhor disse mais ainda à igreja, olha, porque eu vou entrar. Aleluia, Deus tem vida. E o Senhor mostrava, me dava a chave da igreja, a chave e o cadeado. Aleluia, havia 2 homens do lado de fora em pé, era o prego da casa. E o Senhor disse, joga o cadeado, porque quem tem a chave sou eu, quem tem a chave sou eu. O cadeado está com eles, mas a chave está comigo. E o Senhor disse, leva a minha palavra. Aleluia, vamos meditar a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo, aleluia, de número 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há muitos crentes se afogando em água suja, muitos sem força ainda buscando vida.
aleluia. Mas o Senhor, aquele que está remando, meio sufocado, faltando fôlego, ele diz assim, ó, eu vou ressuscitar. E o que está sujo dentro, ele vai fazer botar para fora. Aleluia, se tu crê, verás a glória de Deus. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do verso 7, em nome de Jesus Cristo. Glória. Que diz assim, aleluia, última sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave da vida, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e o adore e prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, Deus dele, aleluia, aleluia, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu nome. Toma teu assento e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor, ele vai trazer a João, aleluia, porque algo ele tem contra a tua igreja. Aleluia. Quando o Senhor ele direciona João as cartas levadas às igrejas da Ásia, aleluia, Deus quer despertar o teu povo. Havia um povo acomodado, havia um povo que pensava que servia a Deus, mas o Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu falar, o teu caminhar. E ainda o salmista diz, ainda que não tenha palavra em teus lábios, o Senhor sabe de tudo. Ele é o mesmo que examina os pensamentos, sonda o coração e dá a entender quem quer ir para a glória, quem quer ir para o inferno. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, Jesus Cristo vendo a falha da igreja na terra, o Senhor agora traz em revelação a João, aleluia, dentro da primeira igreja, aleluia, que o Senhor vai dizer para João, aleluia, pouca sobra ele tinha contra a igreja de Éfeso, aleluia, porque o Senhor vai relatar, que coisa bonita, o Senhor diz assim, ó, poucas coisas tenho contra ti, aleluia, e o Senhor começa a dizer, sou povo que trabalha na obra, se esforça na obra, pelo nome dele faz a obra, mas o Senhor vai dizer, mas matam, aleluia, os meus, aleluia, servos, aleluia, porque a igreja, e o Senhor vai dizer mais, volte ao primeiro amor, ou seja, a igreja que não tem amor, essa igreja não vai para a glória. O Senhor está dizendo, é necessário haver amor. Tu pode até cantar, tu pode até pregar, tu pode até evangelizar, tu pode até jejuar, tu pode até fazer o que tu quiser na obra. Ele disse que todas as igrejas trabalhavam, dedicavam, esforçavam pelo nome dele.
bem, porém as tuas obras não condiz a obra do Senhor. Aleluia. E o Senhor manda a igreja de Éfeso, aleluia, que volte ao primeiro amor. Aleluia. Era a única coisa que faltava na igreja. É amor. Naquela igreja só faltava amor. O Senhor, Ele vai, igreja, direcionando, aleluia, as demais igrejas, aleluia, e contra a igreja, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que contra a igreja, aleluia, cada uma tinha o teu problema, cada uma igreja diz, mina, o Senhor, Ele vai dizer que o problema dessa igreja era uma igreja delicada. Era uma igreja que mesmo na fraqueza, ela estava buscando ao Senhor. Aleluia. Mas era uma igreja, aleluia, que ela tinha medo dos demais, do que ia ser feito, do que ia acontecer. Quem é que ia fechar as portas? Quem é que ia o perseguir? Por amor de Jesus. E Jesus estava dizendo para elas, aleluia, não tenha medo, porque vós serás lançado na pressão, porque vós serás açoitado por amor a mim, mas quem permanecer até o fim, ele disse, estes, aleluia, receberá tua coroa de glória. Igreja, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, a questão aqui é igreja. Tu é igreja. Deus não fala com parede. Tu é igreja. O Senhor está dizendo, tu tem medo? Tu falta amor? O Senhor começa a dizer às demais igrejas. O Senhor começa lapidando a igreja, a tua igreja. Aí chega na igreja, no capítulo de número 2, aleluia, de Apocalipse, o Senhor já vai começar a falar com a igreja de Pérgamo. Igreja delicada. Igreja que trabalha por amor a mim. Aleluia. Eu vejo as tuas obras. Aleluia. E o Senhor vai dizer, porém, algumas coisas eu tenho contra ti. E olha as coisinhas que Jesus tinha contra ele. Atenta teus ouvidos, crente. Atenta teus ouvidos. O Senhor vai dizer, primeira coisa é que eles exerciam as obras de Balaão, de amaldiçoar o povo de Deus. Tu amaldiçoa o povo de Deus, crente. Tu amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Tu se levanta contra aquilo que Deus abençoou. O Senhor está dizendo, tu volta para mim. Tu se converta, crente. Tu se converta, porque a sombra de Balaão era acabar com quem são de Deus. Tem crente aqui vigiando? Tem crente aqui preparando para destruir os filhos de Deus? Aleluia! E Deus prossegue dizendo, aleluia, ainda tenho contra ti, aleluia, porque são fornicadores, são idólatras, aleluia, e o Senhor prossegue dizendo, e no vosso meio tem o trono de Satanás. Eu quero dizer para ti, crente, aleluia, se tu não segue a Deus, tu segue Satanás. Se tu tem a obra de Deus, tu é de Deus. Se tu não tem a obra de Deus, tu é do maligno. Então a palavra do Senhor vai dizendo, quem amaldiçoa, aleluia, os filhos que Deus abençoou, aleluia, quem tem a fornicação, quem adultera, quem vive na idolatria, aleluia, e tem as obras malignas, ele diz, o trono de Jezabel está dentro da tua igreja. O trono está na tua vida. Tu tem deixado Satanás se assentar dentro de ti? Tem deixado ele te guiar? Tem achado que amaldiçoar o homem de Deus, a mulher de Deus? O Senhor não vai olhar para a terra e vai te julgar. Aleluia. E o Senhor dizia, igreja, na tua palavra, são obras que parecem que para o homem que serve a Deus é nada. Quantos crentes estão vivendo essa vida? Quantos crentes estão vivendo debaixo da bruxaria? Quantos crentes estão na obra de voodoo da magia negra? E está dizendo, eu estou cheio de glória. Ai, na câmara, irmã. Aí, Deus Santo. Aleluia, igreja. Jesus disse, aprenda
discernir esse Espírito, porque o que é de Deus tem fruto do Espírito Santo. Ele tem fruto de Deus, ela tem fruto de Deus. Se não tem fruto, dá mau testemunho. Eu quero te dizer, Jesus diz: volte ao primeiro amor. Volte, volte, igreja. Isso aqui é sério. Isso é sério, crente. Aleluia. Tu tem ódio do teu irmão e acha que adora a Deus. Tu é falso. Tu é falsa. Aleluias. Tu contende, deseja mal e diz: Senhor, age lá, quebra a perna, mata, porque o Senhor é na minha vida. Deus está dizendo: eu vim para salvar. De que Espírito sois vós? De que Espírito sois vós? Aleluia, não é? Conheço este homem, esta mulher. Aleluia. Aleluia. Crente de Deus, ou tu adora a Deus, ou tu adora Satanás. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo que a igreja, ela abre um trono de acesso para Satanás e pratica a obra de Satanás. Então entenda nesta manhã: Deus tem algo contra ti. Pode ser pouco, mas Ele tem algo contra ti. E o Senhor quer te resgatar. Ele ainda quer te fazer sair a sujeira que está dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Ele ainda quer limpar, Ele ainda quer renovar, Ele ainda quer colocar para fora sementes estranhas que está te levando à morte, que está levando ao sufoco, mas Ele quer te pôr de pé. Aleluia. E a palavra do Senhor vai deixar claro, igreja. Deus começa a tratar as tuas igrejas. Aleluias. E Deus vai mostrando que todas as igrejas, cada uma tem o seu problema, cada um tem o seu defeito. Aleluia. Umas praticam as obras de Jezebel. Deus já me deu visão, igreja. A Jezebel dentro da igreja entrava um espírito imundo como uma mulher vestida, aleluia, com roupa toda decotada, aleluia, com seus bustos mostrando, aleluia. E a palavra do Senhor, na visão o Senhor mostrava: aí vem Jezebel. Ela olhava para todos os crentes e se assentava na frente e cruzava as pernas. As suas unhas estavam grandes e pintadas, aleluia. O teu cabelo estava bem escovado, aleluia. Falava assim, aquele demônio que dizia para mim, quando eu repreendia, dizia assim: eu vim para secar a igreja, eu vim para confundir a igreja. Ei, deixa ser confundido o teu pensamento, deixa ele tapar a tua lição, deixa para ver se tu não conduz a porta do inferno. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: abra o teu ouvido, abra o teu ouvido nesta manhã, prepara o teu coração, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. O Senhor está olhando, Ele está contemplando o que está sendo dito, está sendo assinado no céu. Aleluia, nada ficará, aleluia, saindo da minha boca que não será escrito no céu, porque naquele dia eu darei conta, tu dará conta, se tu disser que não ouviu, que não entendeu, aleluia. E a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti, igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, aleluia, aonde nós estávamos meditando no texto, aleluia. O Senhor vendo todas as falhas da igreja, cada um tinha um problema para resolver, aleluia. Diante do Senhor se colocar a vida no altar. Agora a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti. Jesus aparece a João e ele disse para a igreja de Filadélfia: todo mundo quer ser a igreja de Filadélfia, ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer ser humilde, todo mundo quer ser temente, todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer ser santo, todo mundo quer ser perseverante, todo mundo quer ser melhor. Ai, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus estava dizendo, aleluia, para a igreja de Filadélfia, aleluia,
porta aberta. É Ele que tem a chave. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Aí as pessoas dizem, é só um tempo. Mas eu quero te dizer que Jesus não está falando de tempo. Jesus está falando da porta do céu. Ele tomou a chave da morte, a chave do inferno, e abriu porta do céu para você. Ele diz, tu tem acesso. Aleluia. Se tu guarda a minha palavra, da minha paciência, eu te guardo. Vem alguém te tentar, vem espírito imundo te tentar, vem as preocupações. Ele está dizendo, é eu que te livro, é eu que te liberto, é eu que te guardo, é eu que te dou vida. O Senhor está dizendo, mas a porta que eu abri, ninguém fecha. Muitas vezes você pode abrir a congregação, pode abrir, pode ungir, aleluia, pode fazer a obra. Enquanto estiver na terra, pode fazer. Fecha um ali, abre outro ali, fecha outro aqui, abre outro ali. Deus não está dizendo dessa chave, não. Deus não está dizendo porque tu orou, porque na fraqueza tu está guardando a palavra. Ei, eu quero te dizer, o Senhor está dizendo de céu, o Senhor está dizendo de porta estreita. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, o Senhor vai dizer, a porta é estreita e larga é a porta que leva, aleluia, a destruição. Mas eu quero te dizer, o Senhor disse, a porta é estreita e apertado é o caminho, mas leva a vida, e só pouco que encontra. Eu quero saber, igreja, aleluia, tu tem encontrado essa porta, ou tu tem encontrado a porta da igreja? Porque se tu encontrou só a porta da igreja, eu quero dizer para ti, encontra a porta do céu. A porta do céu, Jesus disse que poucos se encontram, três poucos é se encontra. Entra pela verdade. Jesus disse em João 16, aleluia, João capítulo 10, aleluia, ele vai dizer no verso 7, eu sou a porta das ovelhas, e quem passará por mim, ele disse, achará pasto verdejante. Ele está dizendo, ele é a porta, é a estreita, ele também é o caminho, ele também é a verdade. Tu precisa enraizar, tu precisa trilhar, não tem como olhar para a direita, para a esquerda, ou retornar e dizer assim, Senhor, eu sou do céu. Ele está dizendo, eu tenho algo contra a tua obra, eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra a tua vida. Aleluia. O Senhor está dizendo, igreja, a porta que Ele abre, Ele tem a chave. A porta vai se fechar, mas antes que ela feche, o Senhor está querendo saber, tu quer teu nome escrito, aleluia, no livro de Deus? Tu quer teu nome escrito na coluna da casa do Senhor? Tu quer teu nome escrito na Nova Jerusalém? Ele está dizendo, aleluia, se verdadeiramente tu quer isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai dizer para a igreja de Filadélfia, o Senhor vai deixar claro, aleluia, para João e para a igreja e para mim e para ti, dizendo, aleluia, eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás. Escuta isso aqui. O Senhor disse, vai fazer vir se arrastando. Quem põe no leito é o Senhor. Quem põe no leito é o Senhor. Se o Senhor quiser te salvar, Ele te salva. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 19, o Senhor vai dizer que eis que Ele açoita, aleluia, todos quanto Ele ama. Mas o que importa é que arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e vós comigo. Quem tem ouvido, ouça
O que o Espírito diz à igreja? Jesus está dizendo: eu estou batendo na tua porta, eu estou te dando a oportunidade, eu vou te corrigir, ainda que eu tenho que te quebrar, ainda que eu tenho que te amassar, ainda que tenho que te colocar no leito, mas eu ainda te darei sempre oportunidade. Tu quer oportunidade, crente? Você quer ser salvo? Igreja, Deus não te chamou só para sentar na cadeira ou para cantar. Ele te chamou para ser sentado na glória. Na mesa do Cordeiro. Agora, se você quiser ficar aqui, aleluia, numa vida contaminada, se alimentando de sujeira e pensando que está vivo, aleluia, Jesus ele vai dizer para mim e para ti, Apocalipse 22:11, quem é sujo se suje ainda, quem é injusto seja injusto ainda, quem é sujo se suje ainda, quem é justo justifica ainda, aleluia, quem é santo se santifica ainda. Então observa isso aqui. Quem quer permanecer na sujeira? Quer permanecer fazendo vontade de Satanás? Quer permanecer com o trono de Satanás na tua vida, na tua congregação? Quer permanecer com a vida amaldiçoada e bagunçada? Quer permanecer na injustiça? Jesus disse: eu não vou te proibir, mas eis que eu estou pregando a verdade, eis que eu estou ensinando o caminho do céu. Acha o teu pensamento a escolha, porque o Senhor disse em Deuteronômio 11, o Senhor diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando obedecerde a minha palavra e destes ouvido, toda sorte de bênção os acompanhará, mas toda maldição e toda praga, toda enfermidade lhe acompanhará, não prosperará. Ainda que levantará uma família, a esposa não será sua, o esposo não será seu. Ainda que faz uma obra, a obra nunca vai ficar de pé. Aleluia. Ainda que tu constrói uma casa, ele diz: tu vai habitar de casa em casa, mas tu não prosperará, porque tu escolheu a maldição. Igreja, o Senhor está dizendo: isso é sério, é sério. Jesus está dizendo para a igreja de lá de Filadélfia, aleluia, está dizendo para a tua igreja nesta manhã: onde está o trono de Satanás que tu escondeu? Onde, crente? Onde está? Santificai-vos. Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se deve achar, invocai o teu nome enquanto está perto. O Senhor prossegue a dizer: deixai o homem sanguinário e o ímpio, aleluia, e convertei minha voz, porque eu sou o que perdoa. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer renovar crente, o Senhor quer libertar, mas o Senhor está dizendo: larga a vida do teu irmão, larga a vida da tua irmã, larga as injustiças, larga a hipocrisia, larga a falsidade, larga o engano, larga a murmuração, porque eis que eu contemplo. Aleluia. Igreja do Senhor. Aí eu e você pode perguntar: como o trono de Satanás pode ficar na congregação? Vê as obras. Como diz a Bíblia, como diz as Escrituras. Tu conhece as Escrituras? Tu alicerça a tua casa na Bíblia? Tu alicerça, crente, a sua casa na Bíblia? Alicerça a tua vida na Bíblia? Tu alicerça, pastor, a tua vida na Bíblia? A congregação na Bíblia? Porque Deus está olhando, o Senhor está contemplando, Ele conhece o teu tentar, o teu levantar, e está dando oportunidade nesta manhã de santo, aleluia, baseia as vossas vidas na minha palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, igreja? Porque nós achamos que Satanás vai aparecer com chifrão.
Satanás ele aparece bonito também. Aparece como luz também. Ele pode chegar para você com um buquê de flor e tu falar: esse homem é maravilhoso, essa mulher é maravilhosa. Satanás está conduzindo. E às vezes até quem está cego espiritualmente não vê que está cego espiritualmente. Aleluia. 1 João capítulo 2. Aleluias. O Senhor vai dizer, aleluias, a partir do verso 6, Ele vai dizer: se nós diz que está na luz, como o Senhor está, então nós devemos andar na luz. Aleluia. A partir do verso 9 ele vai prosseguir dizendo: João, aleluias, porque aquele que não ama teu irmão, aleluia, ele anda em trevas. Mas aqueles que amam teu irmão, eles estão em luz. Aí o Senhor ele prossegue dando palavra para João e diz dessa maneira: porque os que odeiam o teu irmão, eles estão cegos pelas trevas e não sabem para onde vai, porque a treva o cegou. E o que é isso, essa treva? É a falta de entendimento, o endurecimento, a cegueira espiritual. O crente faz tudo de errado e chega para cantar, para pular, para ele dizer: pega, recebe, que é de Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, se você não souber como está a tua vida alicerçada com Deus, aleluia, e tua sogra é totalmente o oposto, você não pode dar nada para ninguém. Você não pode dar nada para ninguém. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, apregoando a palavra, Pedro não disse: recebe unção, recebe aquilo, recebe isso, seja cheio de poder. Eu quero te dizer, segundo as escrituras bíblicas, ele pregava a palavra e o Espírito Santo descia. E quem recebia a palavra recebia o Espírito. Então eu quero te dizer: se você não merecer, Deus não vai te dar nada. Se você não buscar, Deus não vai te dar nada. Aleluia. Ninguém passa unção para ninguém se não tem. Aleluia. Veja que Moisés era um homem cheio de Deus, mas a palavra do Senhor vai dizer, quando ele diz: Senhor, eu estou cansado de carregar este povo, aleluia, e fala para Deus da tua angústia. Deus vai dizer: chama serpente ao Sião, porque eu o colocarei do teu espírito sobre o serpente. Aleluia. E assim o Senhor faz. Tira de Moisés da sabedoria, do conhecimento, da presença do Espírito Santo, põe sobre 70. E a palavra do Senhor vai dizer que todos profetizaram só naquele dia, mas apenas 2 permaneceu cheio da presença. Mas não foi Moisés que deu, foi Deus que desceu. Não foi Elias que deu poder, aleluia, para Moisés. Aleluia, para Moisés não, aleluia, para Eliseu. Mas foi Deus, porque ele viu ele subindo. Então Deus retribui glória. Ele desceu, aleluia. Deus, Senhor, vai ser tomado. Mas ele estava dizendo: cala-te, porque eu sei. E Elias dizia: fica aqui que eu vou ao teu lugar. Não, meu Senhor, tão somente vive Deus. Por onde tu irá, eu irei contigo. Olha isso aqui, através da obediência, seguindo os caminhos do servo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: ele pede porção dobrada. E Eliseu diz que são coisas grandes para que ele possa fazer. Mas se ele viesse ouvir e ver, quando ele fosse tomado, assim seria feito. Se ele foi tomado, então quem foi que fez? Foi Elias? Não, porque Elias já tinha sido tomado. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Eliseu chega, aleluia, na beira do rio, e ele diz: onde está o Deus de Elias? E bate a capa. Deus enche ele de glória, Deus enche ele de poder. Naquela hora, através da tua obediência, através da tua perseverança, virá glória, virá poder, aleluia, a presença do Espírito Santo sobre ti. Então entende, igreja, tem muita gente recebendo coisa errada. E Jesus disse, aleluia, cuidado com o espírito do engano. Cuidado com o espírito do engano. Quer ser salvo?
Ele disse: cuidado com os falsos profetas, porque até os escolhidos poderão ser enganados. Tu é escolhida? Tu é escolhido? Sim, Jesus te escolheu. Tu está aqui porque Ele te escolheu. Agora Ele disse: se você não tiver cuidado, esses que se diz ser crente que não é crente, que se diz ser servo que não é servo, o que diz ser filho que não é filho, que faz para o Senhor e não faz, o Senhor está dizendo: vigiar, igreja, porque estes eu vou quebrar, eu vou trazer arrastando, e vós verá que eu sou Deus. Aleluia. Deus é Deus. Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. Ele disse: a minha palavra, ela não cai no chão. Ele não enviou para a parede, Ele envia para a crente nesta manhã. Ele envia esta palavra. Se tu quer receber da parte do Senhor, aleluia, deixa a palavra entrar no teu interior, porque a palavra do Senhor vai dizer aleluia, em Apocalipse no capítulo 16, no verso 15, a palavra do Senhor vai dizer: aleluia, eis que venho como ladrão, guarda o que, aleluia, guarda as tuas roupas, para que se cumpra e não mostre a tua nudez. Olha a igreja, o Senhor está dizendo: não mostre a tua nudez, não dê mau testemunho, não mostre as suas vergonhas. E o Senhor descobre, se tapa, eu venho, tu não vai perceber, tu não vai saber, mas se tu estiver preparado, Ele diz: tu vai ver. O Senhor aconselha a igreja, aleluia, aqui em Apocalipse ainda, no capítulo de número 3, aleluia, no verso 18, o Senhor diz assim: ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que de riqueza e vestes branca, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu quero saber o que foi que te cegou. Foi a arrogância? Foi a soberba? Foi a inveja? Aleluia, foi a exaltação. O Senhor está dizendo: se reveste de vestes brancas, compra ouro comigo provado, é do céu, aleluia. Colossenses capítulo 3, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, se já ressuscitaste com Cristo Jesus no céu, como Ele está à destra do Pai, não buscais as coisas deste mundo, mas buscais do alto, de onde está o Senhor Jesus Cristo. Mortificai os vossos membros, aleluia, porque é com eles que tu glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Entende, crente do Senhor? Entende? Jesus não manda a gente ler Bíblia e enfeitar. Ele manda eu e você entender para ser liberto. Ele manda eu e você ler para ser curado. Ele manda eu e você ler para ser revestido. Ele manda eu e você ler para se preparar para a glória. Aleluia. Todo mundo quer ser da igreja de Laodiceia, aleluia, de Filadélfia, mas o Senhor está dizendo, aleluia, apenas quem persevera na tua palavra e guarda. Então faz um exame dentro de si aí. Vê como tu tem guardado. Vê como tu tem zelado. Para ver se você se encaixa aqui. Vê se você não tem deixado um pé lá e o corpo fora. Vê se teu corpo não está aqui e a tua mente está lá fora. Vê se quando tu sair daqui as tuas obras de adoração é a mesma lá fora. Começa a entender. Deus está dizendo para uma igreja pura que não tem pensamento de voltar para trás. Mesmo perseguida, mesmo caluniada, mesmo se sentindo fraqueza, mesmo vendo que não tinha força alguma, mas a tua força estava alicerçada no Senhor. Ele está dizendo desta maneira: eu vos guardarei de toda a tentação que virá sobre a terra. Então começa a entender que Jesus não falou de porta de igreja. O tempo todo ele está falando para uma igreja que guarde a tua palavra, que permaneça na tua palavra, para que tenha direito, aleluia, no reino de Deus. Aleluia, porque a igreja Jesus, ele traz para mim e para ti. Ele mostra que nenhuma igreja é perfeita.
De toda igreja vai ter problema, de toda igreja vai ter defeito, de toda igreja vai ter mal obra. Mas alguém lá dentro vai agradar o Senhor. Alguém lá dentro vai fazer a diferença. Ainda que não te dê oportunidade, ainda que fique sentado, ainda que limpa as cadeiras, o chão no banheiro, ainda que fique na portaria, mas o Senhor vai dizer: alguém lá dentro persevera, alguém lá dentro, aleluia, zela por minha palavra, alguém lá dentro permanece, aleluia, e esse ele guardará. Então não pensa que o Senhor vai sair guardando todo mundo que está errado. Aleluia, igreja. Aleluia, cantar é bom, né, igreja? Falar de Jesus é bom. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo, aleluia, é preocupar com a tua alma, mas primeiro preocupar com a minha. Verdade. Porque se eu querer que tu vai para o céu e eu não cuidar da minha, eu vou para o inferno. Chega lá, está você, eu preguei para você, está você no céu. Eu olho o Senhor como o rico. Pai Abraão, manda Lázaro molhar teu dedo e tocar na minha língua, porque esse lugar está um tormento. Já imaginou? Então, igreja, eu tenho aprendido com a palavra do Senhor que primeiro eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso cuidar da tua alma, mas eu preciso cuidar da minha. Paulo disse: para que eu não venha fazer com que a tua alma seja aprovada e a minha reprovada. Então eu pergunto a ti, igreja, o que tu tem feito pela tua alma? Só cantar? Só pregar? Só orar? Só jejuar? Jesus vai dizer para mim e para ti que nada disso nos salva. O que salva é convenção. O que salva é convenção. Ele diz que lá vai aparecer homens cheios do poder. Lá vai aparecer homens que foi dado graça, glória dobrada. Homens que levantavam a mão e demônio caía. Homem que tocava e enfermo era curado. Pessoas que pregavam e alma era ganha. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Outras passagens vai dizer: apartai-vos de mim, praticador de iniquidade, que eu vos não conheço. Então entende, não é a obra que vai te salvar, mas é o cuidado da tua alma que te vai colocar à mesa do rei. É o cuidado da tua alma que Apocalipse capítulo ainda 22, aleluia, o Senhor ele prossegue dizendo a partir do verso 14, dizendo que nós devemos lavar, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pelas portas do reino. Eis que eu envio o meu anjo adiante de vós, aleluia. O Senhor diz desta maneira: e ele testificará todas as coisas. E o Espírito diz à igreja, e o Espírito e a noiva diz, aleluia, vem. Quem tem ouvido, vem. Quem ouça, vem. E quem tem sede, vem. E quem tem, aleluia, fome, ele diz: toma de graça a água da vida. Ele diz: quem perseverar até o fim, ele diz, tu serás salvo. E eu pergunto à igreja, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não deixa que alguém venha para você e diz assim: essa porta Deus abriu, ninguém vai fechar. Eu digo para você que essa porta pode fechar com tuas ações. Qualquer porta aqui fecha. Porque Deus contempla e Ele fecha qualquer porta e ninguém abre. Mas Ele deixa claro que a única porta que Ele abriu, a porta do céu. E quando vai falar de templo, aleluia, a gente vê a palavra em Crônica, capítulo 7, o Senhor dizendo a Salomão, aleluia, que quem edifica a casa é Ele. Quem santifica a casa é Ele. Aleluia, onde estão os olhos e o coração dEle? Então, igreja, homem nenhum vai fazer alguma coisa sem Deus estar na direção para que ela não feche. Fecha. Quantos homens estão sendo ungidos porque é amigo? Quantas mulheres estão sendo ungidas porque é amigo? Quantas pessoas sem capacidade de levar o povo para o reino do céu estão sendo ungidos? Aí, ao invés de direcionar o povo para o céu, leva o povo para o inferno.
Porque Jesus disse que a porta é larga e são muitos que já vão por ela. Então prega facilidade, prega carro, prega chave de casa, de moto, prega vaidade, prega tudo e deixa lá. Aleluias. E vê se está de acordo com a vontade de Deus. Porque o conserto de Deus para a tua igreja, para mim e para ti. Aleluia. Sempre que nós põe nossa vida no altar. Sempre que nós volte o nosso coração e a nossa consciência. Se não tiver voltado para Deus, esquece. Tudo que tu fazer fica dentro desse teto. Só barulho e alvoroço. Deus disse, eu não trabalho no barulho. A multidão está em barulho porque havia alguém morto. Mas a palavra diz, quando Jesus vem com a multidão e a viúva vai com a outra, o povo precisa fazer silêncio para Deus operar. Aleluia, Senhor. O povo precisa fazer silêncio para Deus operar. Elias na caverna, ele disse só quando ouviu como passou o vento, passou o fogo, passou tudo. E a palavra do Senhor vai dizer, só apenas quando veio um vento impetuoso, Deus operou. Sai para fora, Elias. Sai para fora, Elias. Sai para fora porque ainda eu tenho missão. Sai para fora porque ainda eu quero na vida. Sai para fora porque ainda eu quero apelar. Aleluia. Santo Senhor. Pois quem tem ouvido ouça. O Senhor te prometeu nome na coluna do Senhor. Ele está dizendo, eu vou te fortificar de tal maneira. Eu vou te fortificar de tal maneira que não será derrubado. Tu crê, igreja? Tu crê na palavra do Senhor? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E seja contemplado o renovo e força na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo.